A comercialização da safra 24-25 da soja está mais avançada que a temporada passada. Cerca de 38% da safra já foi negociada, mas com um preço abaixo do esperado. O superintendente do IMEA, Clayton Gower, ele fez um balanço da oleaginosa na pecuária e também das perspectivas, para esse ano. A comercialização de soja está a um ritmo mais avançado comparado com a última safra, mas ainda aquém da média histórica, considerando o período que os produtores comercializam antecipadamente. Nesse momento, a gente tem cerca de 38% da safra negociada aqui no estado, um preço médio abaixo do que a gente está vendo no spot, principalmente já refletindo essa safra, a expectativa de uma safra maior da América do Sul, uma expectativa maior de safra no mundo como um todo, de estoques maiores, que acabam pressionando os preços ofertados pela cultura da próxima safra. A safra, a expectativa de uma produção maior em relação ao ano passado, principalmente por conta da área cultivada. A gente viu um movimento dos produtores ampliando as áreas, principalmente pela competitividade da cultura ante a safra de milho, a cultura do milho, apesar de os preços não reagirem de maneira tão drástica quanto as expectativas dos produtores para essa temporada. Ao passo é que nesse movimento, apesar dessa linearidade de preços, sem grandes movimentações em relação ao histórico, os produtores têm comercializado e voltado para a comercialização média histórica para garantir e travar esse preço e para também não correr riscos demasiados na cultura. Então é um movimento que a gente vê aqui no estado de Mato Grosso, os produtores fazendo com essa preocupação, essa cautela, se movimentando apesar de os preços não terem grandes alterações. Ainda é difícil fazer uma afirmação olhando principalmente para a safra 25-26, mas apesar dos produtores já começarem a ter feito a trava de alguns insumos, a comercialização já começa a rodar, o produtor já se preparando para um desenho e fazendo as primeiras travas, já objetivando ter garantia de margem, começando a comercializar, mas ainda muito pequeno em relação ao que nós observamos nessa temporada, mas já é um sinal que os produtores também começam a trabalhar com um pouco mais de cautela, dados os desafios que nós passamos pelos últimos anos, de uma alta rentabilidade, de repente caindo para uma rentabilidade negativa, dependendo da situação, ou muito próximo de zero, principalmente os produtores que foram afetados pela seca e também pela queda de preços. Os produtores já começam a trabalhar com um pouco mais de cautela, de preparação. Acho que talvez um olhar, principalmente para a safra de Mato Grosso, e é bastante difícil dizer qual o tamanho do movimento vai acontecer, mas bastante difícil de ter uma redução ou ter esse movimento. O estado de Mato Grosso ele continua crescendo, um ritmo menor que os últimos anos, muito pautado pelo que acabei de citar, mas é um desenho de um trabalho mais cauteloso por parte dos produtores, de desenhar essa safra, de se preparar e objetivando manter e construir toda a estratégia de longevidade do negócio dele. Principalmente por parte daqueles produtores que têm condições de armazenar, têm um silo bolso ou têm armazém na propriedade, a gente está vendo os produtores com um pouco mais de cautela na hora de comercialização, principalmente por conta desse período, das expectativas de uma entre-safra e uma volta da sazonalidade dos preços, principalmente na entre-safra maiores do que a média anual. Então os produtores conseguindo capturar um pouco dessa margem que ficou em comparação com a safra passada, que a gente viu o preço cedendo e agora começando a retornar principalmente por conta disso. E um ponto e olhar para, principalmente da primeira safra de Brasil, essa expectativa de uma produção menor, dá um pouco mais de fôlego para esses produtores que construíram e têm essas condições de armazenar esse produto. Um desenho para a safra 24-25, então o que isso pode impactar? Principalmente os produtores de última hora que vão conseguir organizar ou têm uma expectativa de uma oferta já melhor para os preços de contrato a termo para o ano que vem, já mudando e fazendo esses movimentos de consolidação e ampliando algumas áreas que não estavam propostas anteriormente. Então a gente viu um movimento de uma redução, uma leve redução, os produtores também conseguindo de última hora agora se preparar e organizar para como um todo semear essa safra. O ponto vai ser significativo, ainda é bastante difícil dizer o quanto desse movimento, dado que nós temos a expectativa de 70% do milho ser semeado na janela ideal para essa temporada. Então é um movimento que acontece, mas ainda é pequeno, que a gente precisa monitorar para realmente qual vai ser o tamanho e impacto nessa temporada. A estabilidade ou o movimento é bastante difícil de você afirmar como vai ser o comportamento dos preços, mas a expectativa, de uma maneira geral, olhando o comportamento do ciclo da pecuária que nós temos. Então, nesse momento que nós tínhamos uma expectativa de inversão de ciclo, diminuição dos abates, e que isso não acabou correspondendo, principalmente pelo ainda abates elevados, isso respondendo em preços, e uma expectativa do próximo ano, a expectativa dos próximos de uma menor oferta, principalmente da reposição, que tende a impactar os preços para fazer uma subida mais forte lá na frente, tende a continuar ditando esse movimento, impactando esses preços para o próximo ano
e também para 2026. Então a expectativa principalmente é de uma recomposição, de um movimento que ainda está no começo, que é algo que pode refletir principalmente a expectativa de todos com relação a uma pecuária mais fortalecida para os próximos 2 anos. Essa melhora de preço, principalmente nesse segundo semestre, traz um fôlego, principalmente dos últimos 2 anos que os produtores vieram amargando margens menores e realmente algumas situações bem apertadas, que trazem uma perspectiva positiva para, já olhando para um cenário que todos apontavam que não deveria acontecer agora para 24, mas já dando cenário já para esse segundo semestre e um cenário de perspectiva melhor. Nessa visão, sim, dá para se considerar que realmente é um ano positivo, considerando que essa evolução está nessa fase de início de virada de ciclo aqui em Mato Grosso.